Olá, tá começando mais um C2R Cast, podcast da C2R Advocacia, escritório focado em atender as demandas das startups, empresas de tecnologia no geral. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o mercado de Venture Builder. Tô aqui com dois convidados super especiais para a C2R, grandes parceiros, a Semente Negócios e Abstrato, e com a minha colega Maria Eduarda. Eu vou pedir para tu se apresentar, depois eu passo a palavra para vocês. Tudo bem? Me chamo Maria Eduarda, sou do time societário junto com a Nicole da C2R. Fazemos atos societários das empresas, rotina societária. E a gente está aqui com dois grandes clientes para conversar um pouquinho sobre um tema super especial. Dani, pode se apresentar pra gente, por favor? Show, obrigado pelo convite, pessoal, né, grandes amigos aí da C2R, também um abração aí, Marcel, à distância, né, espero que esteja menos frio aí do que aqui, e espero que eu consiga contribuir um pouquinho, trazendo o que a gente aprendeu no Abstrato aí nesses 3 anos de jornada. Boa. Bacana. Bom dia, pessoal, tudo bom? Falando aqui de Porto Alegre. Não tá tão frio aqui, mas tá bem úmido, o que é incômodo. Agradeço também o convite, muito bacana estar aqui conversando com vocês, falando sobre Venture Builders e tudo que envolve esse cenário. E só para deixar claro, né, minha apresentação, eu sou o Marcel Boff, sócio e diretor de inovação da Semente Negócios. Bom dia. Show, muito bem-vindo, pessoal. Obrigada por aceitarem o convite também. Para começar a nossa conversa, então, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês nas empresas e no empreendedorismo. Legal. Vou tentar resumir um pouco da minha história, né, para não tomar todo o campo, mas eu venho do mercado jurídico, né? Eu trabalhei durante 10 anos, 11 anos como advogado tradicional, fiz todo o meu processo de carreira que a gente vê dentro do universo jurídico, desde começar como advogado júnior, pleno, depois acabei me tornando sócio de escritório, cuidava ali de toda uma parte de gestão do escritório, até um ponto de que eu comecei a estudar sobre inovação. Fiz um MBA executivo em gestão, e aí tinha um pilar muito forte de inovação, um pilar muito forte que envolvia design thinking, que eu estou falando lá de 2010. Eu me apaixonei por aquilo, resolvi parar de advogar e me tornei empreendedor. Na ocasião, eu estava dando aula também, em 2 disciplinas numa universidade, e falava sobre direito para quem não era advogado. E falava muito sobre contratos, aonde eu vi que tinha um grande problema que poderia ser resolvido. E aí, dessas interações, nasceu a Santo Contrato, que era para ser uma ferramenta de gestão, né? Não só de assinatura digital, mas também de gestão de contratos, desde da criação até a assinatura, fazendo tudo isso no único ambiente, com todos os registros, de uma maneira totalmente ágil, para trazer mais velocidade e qualidade de vida para o operador do direito. E vim desenvolvendo todas essas iniciativas, né? A gente passou por uma série de ações, desde estruturar, validar as hipóteses, construir para o mercado, as dores de empreender, os desafios em torno disso, equipe pequena, aí começa a aumentar a equipe, tem problema de entrada e saída de cliente, fluxo de caixa, a gente consegue acesso a investimento de risco, né? Faz toda a trilha que normalmente uma startup faz, até chegar a um ponto de que a gente resolve não avançar. Hoje, a gente fez um movimento de saída, né? A marca toda foi adquirida por um grupo maior. Só que dentro desse processo, eu acabei interagindo muito com a Semente Negócios, onde eu acabei entrando na época como líder de área. Eu era responsável por toda a parte de programas de aceleração da Semente, né? Lá em 2018, desde pegar uma startup que estava iniciando ou um empreendedor que tinha uma vontade de empreender, até levar ele a outro patamar. A gente vem desenvolvendo isso e hoje, né, faço parte do quadro de sócios. Né? Somos ali em 6 sócios, e aí eu fico cuidando, continuo tendo esse legado, né, desse olhar para as startups em função de já ter vivido bastante, mas tem um recorte hoje também de olhar para a estratégia, aí são outros desafios, mas também continuo dentro do cenário como um empreendedor, né? Não empreendendo em startup, mas empreendendo junto no desenvolvimento de novas startups. Sim. Show, acho que todo mundo aqui tem um pezinho no direito. Eu ia falar isso, foi uma coincidência super não combinada, porque o do Marcel eu não sabia, o do Dani eu sei que também tem história no direito. Exatamente, na verdade eu saí da faculdade de Direito na fase para empreender, né? Tenho origem, assim, minha família inteira da parte jurídica, então não é que eu optei por fazer direito, eu fui conduzido a fazer direito.
E rapidamente eu tive uma experiência no Tribunal de Justiça, vi que aquilo ali não fazia, né, muito com o meu perfil, já tinha uma veia mais criativa. E decidi empreender com eventos através de uma startup chamada Eagle, né? A gente tinha as principais baladas de Floripa dentro da plataforma, né? Era um concierge VIP, enfim, né? E a gente foi quebrado no Covid, né? A gente foi a zero de um mês para o outro, então foi um momento bem complexo ali, mas que ao mesmo tempo, naquele período sabático forçado de um mês que eu fiquei em casa, né? A gente havia ganhado um hackathon, né? Eu e um grupo de amigos, assim, em 2019, que era o hackathon da NASA, Space Apps Challenge, a gente ganhou, né, na versão de software. O nome do meu time era Abstrato, e eu falei, porra, já que eu fui quebrado, né, a gente não tem muito o que fazer, né, sem novidades aí pro mundo, tudo parado, economia real parada. Falei, beleza, eu vou juntar essa galera, né, e vamos começar a trabalhar com marketing digital, que era algo que eu já dominava pela startup. E a gente vendeu um contrato cara de pau, assim, de R$ 3.000 por mês, falando que fazia um monte de coisa e não tinha nada, na verdade. Assim, e a gente deu uma forma de conseguir entregar. E aí começou a crescer essa área de marketing digital. E a empresa começou, né, também fizemos um movimento bem engraçado, assim. Acho que era maio, né, 2 meses pós-pandemia, a gente pegou um escritório físico num coworking e a gente era o único, né, no coworking, assim, era um deserto e só a nossa salinha de 4... Momento super contrário, né? As 4 pessoas lá, que também, assim, era talvez o local mais seguro, porque não tinha ninguém na rua. Sim, fato. E a gente na rua e a pandemia, né, comendo solta naquela época. E 2 meses depois a gente foi para uma sala de 11, 2 meses depois a gente foi para uma sala de 20, a gente estabilizou no escritório de 20 durante 1 ano e pouco. E aí a gente teve, né, uma das virtudes que eu acho que a gente teve como Abstrato era não ser só marketing. A gente começou a crescer na nossa oferta de produtos em unidades de negócio. Então a gente formatou uma área só de growth, que era essa expertise de marketing digital. A gente criou uma área de gestão e estratégia, planejamento, mapeamento de processos. Porque a gente via que a maior parte dos clientes que vinham atrás de growth, eles não tinham, né, a eficiência comercial, então era aquele problema. Poxa, mas tá vindo lead, mas eu não tô fechando. Sim, isso não é culpa do marketing, amigo, isso é culpa do teu comercial. Então a gente criou essa sequência para poder, né, ser mais completo. E também individualizou uma unidade de UX e branding. Então, o Abstrato tem essas 3 verticais de serviço, né, o modelo de negócio tem evoluído, né, no último ano a gente fez uma transição, né, pode-se dizer, mais ousada ainda. A gente pegou um escritório, né, de 600 metros quadrados, né, e depois expandiu para 2 andares com 1.200 metros quadrados. E hoje a gente tem um hub, né, de inovação. Então, como tem aqui em Floripa, né, um espaço para Acate, Sapiens, Celta, né, todos eles, se você avaliar, né, eles estão vinculados a uma associação ao Estado também. Então, São Paulo, tu já tem todo um movimento de hubs privados. Então, cara, tem lá o Cubo, tem agora o AIA, que está vinculado a Deloitte. E a gente falou, pô, tem um espaço aqui e nós seremos esse primeiro hub privado em Floripa. Então, Abstrato hoje, né, em sua estrutura, né, temos a área de serviços, que vai de growth, né, gestão e criatividade. A gente tem agora, né, uma aceleradora que a gente inaugurou, né, há pouco tempo, né, e que também ela tem uma tese bem específica de Venture Capital. E, eventualmente, a gente faz operações de Venture Building, né, justamente com a eficiência operacional que a gente tem com esses laboratórios. E já puxando o gancho para o Venture Building, né, a gente vê muito empresas que vão fazer o back-office. Então, eu vou entregar contabilidade, jurídico e administrativo, né, para a startup e em troca de equity. E a gente normalmente faz o que não se faz. A gente vai normalmente para o outro lado. Então, o que a gente entrega no Venture Building é justamente as expertises dos laboratórios, somada nessa parte de visão societária, etc., que eu acabo, como um advogado nunca efetuado, né, fazendo essa interface com, né, profissionais para que a gente viabilize o processo de Venture Building. Então, esse é o status atual. Possivelmente em breve a gente já está com outra unidade, mais alguma coisa que é do nosso propósito, está sempre massa. criando mais coisas ali dentro. E fica bem no corredor da inovação, né? Que estão chamando aqui agora a SCL, onde fica localizado esses hubs. Isso fica do outro lado, novamente, a gente é sempre o outlier, então todo mundo tá do lado direito, a gente tá do lado esquerdo. Mas o importante é isso, na verdade, é conseguir criar uma justificativa para as pessoas irem pro outro lado. Nossa. O manezinho da ilha, ele tem um problema em andar 3 minutos a mais de carro. Ele tem que passar um tempo em São Paulo para voltar e ficar um pouco mais tranquilo com o trânsito daqui. Uma rua ali. Pode vir para Porto Alegre também, que ele vai. O trânsito aqui tá um caos também. Nem vir para São Paulo, pode vir para Porto Alegre.
Gente, pra quem é de fora, Manezinho da Ilha é um apelido carinhoso aqui pra quem nasceu na ilha de Santa Catarina. É isso, não é pejorativo, gente. Inclusive, eu sou manezinho e tenho orgulho de ser uns manezinhos em escassez, porque tem pouco agora, né? É tudo de Porto Alegre agora. Queria que vocês explicassem pro pessoal, na verdade, que tá assistindo, o que é esse termo Venture Building, e como é que vocês atuam, tanto na semente quanto na abstrato, nesse processo? Boa. Não, legal, tá? Existem N conceitos, né? Eu gosto de ser bem simples de compreender. Venture Builder nada mais é do que uma máquina de fazer novos negócios, né? Utilizando mão de obra interna. Então, você utiliza o seu capital humano, sua inteligência de mercado para desenvolver novos negócios e acelerar esses negócios. Por óbvio, cada Venture Builder, cada estrutura de Venture Builder tem a sua própria tese, né, de desenvolvimento de negócios. Assim como uma incubadora, assim como uma aceleradora, existe uma tese por trás aonde se busca, né, fazer o fit com negócios de mercado e assim desenvolver esses negócios. Dentro da semente, né, a Venture Builder ela nasce ali em 2020. A gente começa a entender que a gente tem grande possibilidade de oportunidade de mercado de se relacionar com novos negócios, até porque a semente ela tem sede em Porto Alegre, ela tem sede em Florianópolis, aí perto de vocês, na CAT. Ela administra no Hub de Inovação em Rondônia, né, em Porto Velho, e a gente tem algumas outras posições espalhadas pelo Brasil, até porque a gente possui sementers, né, por todo o Brasil, e de alguma forma a gente gosta de ter espaços para que as pessoas possam se encontrar e se desenvolver. E dentro dessa lógica, né, de estar de uma forma nacional e desenvolvendo projetos também de nível nacional, a gente começa a ver que tem uma série de oportunidades de poder se aproximar de novos negócios e entender o quanto esses negócios eles podem prosperar. Então, o que a gente começou a fazer? A gente desenvolveu uma tese, a gente vinculou essa tese muito com o que a gente acredita dentro de DNA Semente. Aí, quando falando de DNA Semente, estou falando de inovação que valoriza a vida. Então, assim, não é qualquer negócio que entra, tem que ter um alto grau de escabilidade. Então, assim, trabalhar com essa questão de crescimento, mas que ela tem que ter um impacto relevante. Esse impacto relevante tem que ser um impacto social. Então, ela já entra dentro dessa estrutura de Venture Builder com esse olhar de que eu tenho que desenvolver a sociedade, eu tenho que trabalhar com economia sustentável, eu tenho que ter um olhar social, e aí as políticas de ESG, elas já nascem junto com isso. A gente não quer que ela só olhe para ESG se for entrar para Venture Builder, não, isso já tem que estar dentro do DNA do próprio negócio. Então a gente começou a ver que o fato da gente se relacionar com uma série de negócios e startups Brasil afora, em função dos programas que a gente roda de aceleração, valia a pena a gente poder pegar um negócio que outro, aí a tese é de pelo menos 3 negócios por ano, colocar esses negócios dentro da nossa estrutura, tem um time dedicado para isso, existe uma rede de parceiros dedicado para isso, existe uma rede de relacionamento dedicado para isso, para que a gente consiga pegar esses negócios que estão no mesmo drive nosso de mentalidade, de trabalhar a prosperidade por meio da inovação, esse olhar de não é só um negócio, mas é a vida que está em torno do negócio, então é desenvolver também um empreendedor, é desenvolver também um ecossistema, é desenvolver toda a cadeia de produção e por si só, né, gerar esse grande efeito, faz sentido a gente ter uma Venture Builder. Então a gente vai trabalhando dessa forma, vai olhando o mercado, vai entendendo qual negócio tem fit com a gente se relaciona, tem toda uma metodologia para fazer esse desenvolvimento, e a gente vai acelerando, né, até chegar a um ponto de que esse negócio possa ter condições sozinho de andar, ou ele vai para o investimento um próximo nível de investimento, onde a gente vai lá e faz a nossa saída, se a gente entender que é o momento. Mas ela nada mais é do que uma estrutura de criar novos negócios utilizando inteligência interna, maneira como a gente entende, sabendo que tem outras formas, outros conceitos que vão se adaptando a essa estrutura de Venture Builder. Excelente, cara. Acho que como definição, né, é bem assertivo isso. Você vai utilizar o teu potencial, né, humano, interno, tua rede de networking, tua escoagem comercial para que tu consiga produzir resultado rápido. Né? Na Abstrato a gente é um pouco mais modesto, a gente pega uma operação de Venture Building por ano, né? Porque justamente, né, é muito difícil tu ter uma empresa baseada em Venture Building, porque o fluxo de caixa ele não é sustentável.
né? Hoje tu vê uma crescente do corporate venture building, onde, né, grandes empresas entendem que para solucionar os seus desafios, às vezes é mais fácil ela criar uma startup do que ela contratar um terceirizado. Então, hoje nós, né, como que a gente olha uma startup que a gente quer, né, trabalhar venture building? Se vocês avaliarem, todo ano tá vindo, né, um frenesi tecnológico, mais alguma coisa que tá lançando, alguma coisa que todo mundo acha que vai tirar emprego de todo mundo. Não, agora é tudo digital, né? Enfim, né, a gente sempre busca estar nesse frenesi. Então, todas as nossas teses, na verdade, estão vinculadas a um novo passo de tecnologia que está hypado. E por que isso, cara? Porque pode-se dizer o seguinte, quando não tem muita gente vendendo algo, tu pode colocar o preço que tu quiser. Então, por isso que a gente olha, né, essas teses que estão mais disruptivas, porque não tem muita gente vendendo essas coisas. E enquanto 5, 6 pessoas sozinhas vão demorar muito mais para fazer um go-to-market, com a gente é mais ágil. A gente teve 3 operações de Venture Building, estamos na terceira, porque é o terceiro ano da empresa. E a gente não pretende ampliar muito isso, porque é melhor a gente dedicar o foco para que a gente consiga, né, alavancar mais os resultados. Porém, né, agora que a gente está com a aceleradora, né, ali sim são 12 startups, a gente já está com 5, faltam mais algumas aí para a gente adquirir a participação. Mas para o ano que vem, o que a gente está organizando internamente é que os processos de Venture Building desenvolvidos pela Abstrato sejam desenvolvidos com corporates, porque eu posso utilizar isso, vou ter 2 canais, né, de alavanca para essa startup, do que somente o nosso recurso, vai ter o recurso da corporate, né, e com isso gera uma série de negócios. E às vezes o problema já vem mais definido, né? Mais definido. E a saída também é mais rápido, porque a corporate tem mais interesse naquilo e a gente tá ali como um piloto. Acho que um fato interessante, assim, é o processo de venture building, para quem quer fazer, ele tem que ser um kick-win muito rápido, assim, porque se tu ficar muito tempo lá dentro, a probabilidade de dar problema é grande. Então, você entra, estrutura, pega o equity em troca de serviço. Então, em vez de fazer um aporte de capital, você vai fazer um aporte de serviço ou também, né, de metas comerciais. Se eu abrir X cliente, se eu trazer tanto de caixa, quanto que isso me traz no equity, é sempre num acordo muito mais informal do que algo tão engessado quanto um processo de aceleração, que ele já tem o by the book certinho. Então, vejo que pro futuro, assim, quem quer trabalhar isso, é interessante. Se você tem uma empresa grande e que tu também já tem um market share que você atingiu, né, estabilidade, cara, como é que você vai ganhar mais dinheiro? Trabalhando outra alavanca do teu dinheiro, que é o teu equity, trazendo startups, plugando no teu ecossistema e o teu valuation aumenta. A galera foca só em dividendo. A gente na Abstrato foca muito em equity, né? A gente está trabalhando equity para que no futuro a gente, quem sabe, se associe aí a um grande grupo de inovação e faça uma estrutura maior ainda. É muito Eu vou pegar bacana. um ponto que o Daniel trouxe, né? Eu acho que é mega relevante. A gente faz esse movimento também de conectar quem está dentro da Venture Builder com o universo corporate, porque, enfim, a gente tem uma área corporate dentro da semente, né? Então, a semente, por áreas, né? Se a gente for falar, tem uma área de aceleração, né? E aí, aceleração não só de negócio denominado startups, mas também desenvolvimento de empreendedorismo periférico, mulheres empreendedoras. Então, toda uma frente de aceleração que o olhar é para o empreendedor ou a empreendedora. E tem as questões de desenvolvimento territorial, que são projetos mais densos no que diz respeito a compreender as realidades dos territórios, as vocações, as energias e conseguir estruturar isso. E aí entra não só a startup, mas também o governo, mas assim também a própria corporação está ali junto, como tem esse braço corporate para desenvolver essas teses de inovação. E exatamente esse ponto de você identificar na corporação de que ela tem uma necessidade, você conecta essa necessidade com startups do mercado. E se essas startups estão dentro do seu portfólio, é muito mais fácil você fazer um match para que dê certo, quem sabe, uma aquisição, uma fusão, um investimento. Então, assim, esse modelo de negócio de venture build que o risco é altíssimo, né? Você está dedicando esforço interno para desenvolver um negócio e esse negócio pode não prosperar e você simplesmente jogou dinheiro rola abaixo. O fato de você ter corporações se relacionando, você consegue minimizar esse risco se você estiver de acordo com as teses, né? Então, assim, as teses são mega importantes. Uma coisa que a gente faz aqui para tentar minimizar ainda mais esses riscos, a gente tem uma estrutura que a gente faz um term sheet, né? Que é ali simplesmente uma relação, um documento onde a gente firma os interesses e durante esse período de interesses que a gente manifesta que a gente pode até ter uma opção de compra de 10%, né? De toda a estrutura do cap table, a gente faz normalmente 4 encontros para ver se efetivamente tem match, para ver se efetivamente funciona, porque querendo ou não, tem uma relação ali
entre pessoas. A gente tem que saber se semente como empresa que vai entregar inteligência, né, mão de obra, funciona com os empreendedores, porque muitas vezes os negócios não avançam, não é porque o negócio não é bom, é porque a mentalidade das pessoas que está por trás faz com que o negócio não avance. Então, assim, é muito mais comportamento do que negócio não ser bom. Então, a gente faz esses 4 encontros. Esses 4 encontros, a gente trabalha muito no processo de desenvolver uma matriz de impacto, e entender assim, qual é o seu impacto e quais as suas prioridades, e aí tudo vai para dentro dessa matriz. Em cima disso, se cria toda uma estrutura do que tem que ser feito, né? E aí a gente trabalha, traz até os OKRs para dentro dessa estrutura, para não trabalhar o ano, mas sim trabalhar ciclos de trimestre para ver o quanto a gente efetivamente consegue fazer avançar. E isso tem que funcionar pelo menos em 4 semanas, aí são encontros, né? Dura mais ou menos 45 dias todo esse processo, para que a gente tenha o mínimo de certeza de que, sim, vale a pena continuar esse relacionamento, essa startup, né? Ela funciona, ela está de acordo com o que a gente entende, ela tem uma mentalidade muito próxima da nossa, e a questão de cultura é fundamental para isso, e aí a gente avança. Caso contrário, se encerra ali, se mantém, né, um bom relacionamento, e ela não entra efetivamente. É como se fosse um estágio probatório, né? Sim. Fazer todo essa iniciativa, né, para depois colocar efetivamente dentro da máquina e colocar estrutura e velocidade e pessoas. Então, só explicando ali o termo do term sheet que o Marcel usou, ele é um documento utilizado pelas partes na hora da proposta, quando ainda está na negociação. Então, ali é firmado tudo que foi negociado entre investidor e investido. E aí, muito do que o Marcel falou, né? Depois tem um tempo ali de namoro, as partes vão se conhecendo, para ver se faz sentido avançar com a negociação ou não. Aí eu queria entender de vocês, como é que vocês fazem para negociar o valor do valuation? Como é que vocês fazem a proposta de participação quando a startup ainda não tem nada, né? Então, tá ali na fase de ideação, de validação de problema. Como é que vocês negociam valores e porcentagem? Bom, a gente é bem agressivo. Eu entro até 30%, porque eu tenho interesse em sair rápido, ou puxar mais uma rodada. Então, o valuation de um projeto em ideação é futurologia, fé e sorte, né? Então, a gente sempre calcula na nossa esteira de serviços a valor comercial, entende que isso, né, vai valorar, né, o negócio, e, na verdade, o próprio valuation que ele inicia é precificado por a gente. Então, ele não chega com o valuation da cabeça dele e fala, tô valendo 10 milhões. Não, tu não tem nada, tu não vale isso. Mas eu vou aportar 300 mil e eu vou querer 15% da tua empresa. Aí eu precifico o valuation dessa fase. Todos os negócios que a gente pegou em Venture Building são extremamente embrionários. Então, eu consigo ter essa maleabilidade. E olhando até por uma perspectiva de negócio, assim, tu vê muito founder que corre atrás de grana. E ele acha que se ele ganhar 250 mil reais ali num anjo modesto, ele resolve a vida dele. Não sabe nem o que fazer com o dinheiro, às vezes. Não, é a pior coisa, né? Então, o que eu aconselho empreendedores de startup, né? Às vezes é melhor tu buscar um ciclo inicial de Venture Building, onde tu consiga, né, trabalhar esse recurso sem você desembolsar, até para que tu trabalhe bootstrap, né? Eu acho que o cara que já tá correndo atrás de grana, o foco dele não tá nem em gerar valor e entregar o produto. Ele tá olhando o pitch deck, investidor, e normalmente esse cara, né, quando bate alguém assim na empresa, fala, pô, cara, você não sabe o que tá fazendo. Então, eu olhando por uma jornada empreendedora, eu acho que é melhor uma startup começar num ciclo de venture building, porque ele já expande o networking pra caramba. Ele já vai se conectar a uma empresa com um porte maior, isso já vai, né, ampliar a rede de conexão dele, e tu tem exatamente uma esteira de serviço que vai te proporcionar um crescimento melhor do que a grana, né? Esses 250 mil, cara, de verdade, tu vai pagar um dev 20 mil, não vai durar nada, né? Então, hoje o dinheiro para tecnologia está cada vez mais escasso, e também mais caro fazer startups. Existe uma fantasia, né, de que eu e mais 4 amigos a gente pode criar um super aplicativo e isso bombar. Sim. Cara, o mercado mudou e não acontece mais, né? Eu vejo que é muito difícil tu criar startups hoje sem grana ou sem esse apoio de venture building. E por isso que tá até reduzindo, né, esse nível de empreendedores. Uma coisa que uma vez o meu tio me falou que é muito engraçado. Ele comentou assim, cara, você já percebeu que
pelo menos na minha época era assim, né? Quando eu era criança eu queria ser jogador de futebol. Hoje um adolescente ele quer ter uma startup, assim. Então tem todo uma mística em volta de que não, vai dar super certo. Cara, startup é muito duro, pense 2 vezes antes de fazer, tu vai ficar, né, no vale da morte muito grande, a probabilidade de tu acertar é muito pequena, né? A gente não pode olhar os expoentes e achar, pô, o cara que fez um êxito de 100 milhões, amigo, esse cara aí é a agulha no palheiro, não é tão simples. Então a gente tem um protocolo de pegar startups bem iniciais para que a gente precifique o primeiro valuation, né, e auxilie ele agregando valor. Mas a gente protege o founder, tá? Então a gente não entra, a gente não faz essa etapa de term sheet, a gente vai namorando, né, de uma forma mais informal, estabelece um MOU, onde tem as responsabilidades, e eu não pego o equity, a não ser que eu consiga validar aquilo que eu tinha para agregar. Então a gente pode entrar com mais equity, mas ele tem a liberdade de ejetar e a gente ficar sem nada. Então ele entra protegido, mas se eu agrego valor, eu vou converter aquilo que a gente tinha de expectativa. Eu costumo dizer que dinheiro bom é dinheiro que cai no bolso, né? Principalmente nesse mercado de risco, o valor chegar a zero é muito grande. Então, a gente, por tese, a gente não investe em ideia. A gente não investe em ideia. Tem que ter o mínimo de validação possível que mostre que existe um mercado interessante, que existe uma possibilidade de relacionamento com esse mercado. Não precisa estar vendendo, mas tem que ter validação, tem que ter informação suficiente que nos coloque a par de que, ok, vale a pena investir energia aqui. E a gente entende, né, que existe sequências de rodadas, né? As rodadas vão crescendo ao longo do processo de venture capital e private equity. Então, assim, a gente tem, por tese, de até 10%, é o que a gente pega, né? Então, assim, a gente não vai investir na ideia. Eu entendo a questão do Daniel de que, ok, se eu tenho um alto nível de risco, é óbvio que eu vou pegar um share. Até certo, eu tenho uma vantagem, mas também estou investindo muito em algo que é de extremamente arriscado. Então, a gente tem essa ideia de que não, somente ideia não, tem que ter as validações, tem que ter estrutura. A tecnologia tem que fazer parte do core do negócio, tem isso. Não adianta ficar com uma série de, não, eu tenho software house, eu tenho parceiros. Não, a gente quer que, a gente entende essa gravidade de que toda a base tecnológica, né, é muito caro. Então, assim, é fundamental que tenha para a gente não ter que desperdiçar muita energia e dinheiro nisso. E aí a gente tem essa ideia de até 10%, considerando que as próximas rodadas também têm sequência. A gente não quer inflar o cap table e quer fazer com que, pelo menos, chegue série A, os founders tendo 51%, né, do negócio, né, para manter até a questão da motivação dele, porque daqui a pouco ele vai chegar lá na frente e se relacionar com o fundo, onde ele já não tem mais toda a possibilidade, ou os founders, de ter o controle do negócio. E a gente sabe que isso, muitas vezes, para alguns desmotiva, né? A gente segue mais ou menos essa trilha, mas em ideia, em hipótese alguma, a gente investe somente em ideia. Interessante visualizar, assim, as diferentes ideias das empresas de oferecer a quantidade de participação societária. Então, a Semente aqui oferece até 10%, a Abstrato oferece até 30%. E é interessante justamente porque ambos comentaram sobre essa proteção do founder. Justamente, assim, algumas startups fazem tanta diluição para conseguir cada vez mais rodadas de investimento e só quer saber sobre dinheiro, assim como o Daniel falou, que acabam não pensando numa estratégia mais a fundo. Isso é bem interessante de se observar. A gente está ouvindo várias menções a vários documentos, como o term sheet, que a Nicole já explicou, o MOU, ou o MOU, depende da região do Brasil que você tá, e também a opção de compra. E é legal aqui a gente explicar que são documentos preliminares, né, o term sheet e o MOU, que a gente utiliza justamente para abrir uma negociação, para começar a discutir e alinhar expectativas futuras do negócio. Aí você pode fazer os contratos preliminares futuramente e justamente você faz aquele tempo de namoro, aquele tempo de experiência para ver se realmente é uma relação que vai perdurar, que vai dar certo. Isso faz sentido até para os dois, né? E daí depois que vem a proposta de assinar ali a opção de compra, onde se alinha também o valuation, questão de saída, de entrada de novos investidores. E aí o Dani estava comentando sobre o aquecimento ali do mercado de venture capital, que está diminuindo um pouco essa disponibilidade de dinheiro. Porque até um tempo atrás estava todo mundo investindo. E acho que até os investidores não estavam sabendo aplicar o dinheiro muito bem. E agora isso está mudando? Vocês sentem que,
pessoal está analisando melhor as startups, estão alinhando melhor as teses de investimento? Acho que o Marcel fez uma ponderação muito importante ali, que dificilmente uma venture builder vai investir numa ideia, né, que o cara acordou e falou, vou mudar o mundo com essa ideia. O nível de validação mínimo é crucial e o perfil dos empreendedores, né, Marcel? Então acho que às vezes eu olho até mais para quem está empreendendo do que para o projeto. Equipe, né? Exato, porque um time bom com uma ideia ruim, ele tem probabilidade de dar certo. Um time ruim com uma ideia boa, ele não vai dar certo. E esse movimento aí, Nick, né, nada mais é do que eu vejo que são ciclos econômicos. Então a gente teve um evento de liquidez muito grande, principalmente também pós-pandemia, que já estava sendo construído, mas pós-pandemia, né, teve alta na injeção de capital em tecnologia, porque a economia real ela tinha reduzido. E aí depois disso, né, todos aqueles múltiplos inflados, isso tu pode pegar grandes empresas, né, desde Netflix, desde Amazon, desde Facebook, os grandes foram corrigidos. E é lógico que isso vai ter um efeito cascata que vai corrigir os pequenos, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Eu vejo que o mercado de tecnologia, ele amadureceu e ficou mais real, né? Ele trabalha com mais uma uma economia mais real dentro da economia criativa e tecnológica, que eu acho que é prudente e positivo para todos os lados. Tiveram muitos VCs que, né, se prejudicaram pra caramba, teve muito aventureiro que quis sair de anjo, né? Então, e é muito diferente, assim, porque tu pega um reflexo no mercado, né, australiano, que a gente tem parceiros lá, para que tu possa ser um investidor anjo na Austrália. Agora eu posso ter algum equívoco de número, mas se eu não me engano, tu tem que ter $1 milhão australianos investido, né, em bolsa, etc. E tu ainda precisa de uma certificação para que você possa fazer essas aplicações de capital. O que que isso gera lá na Austrália? Poucas startups. Então também não é tão positivo um mercado tão regulado, né, que tu não tenha... Eles têm grana disponível, mas eles têm regulamentações que não permitem essa liquidez. O Brasil, ele viveu um excesso de liquidez, mas uma liquidez desenfreada, onde lastreou o founder muito mais ao criar um negócio sustentável, né, e que vá produzir riqueza no longo prazo para um valuation, né, totalmente alavancado, que era um pitch de PDF que ele estava falando, não, a empresa que vale 20 milhões porque ele quer levantar 2, e porque ele sabe que ele é cash burn, né, e se mostrou que não funciona mais. A gente na Abstrada Aceleradora, a gente investe até 500 mil, né, e até 12% de equity, justamente, porque ali eu já estou no Venture Capital, então eu não posso destruir o cap table do founder. E todas as startups da aceleradora, elas têm que ter minimamente de 30 a 50 mil de faturamento. Ela não precisa estar na azul ou positiva, mas ela precisa estar gerando nota fiscal, porque se eu vou aportar dinheiro num mercado que está mais escasso, eu tenho que ter mais certeza do que eu estou fazendo. A gente não é, é o Federal Reserve para ficar imprimindo grana e achar que dá para sair botando para todo mundo. Então eu vejo com muito bons olhos a correção, né? Acho que ela ainda vai se ajustar, acho que vai ter mais liquidez daqui para frente, porque tu separou o que era ruim, né? Quem sobrou no mercado, possivelmente esse cara tem algo, né, relevante. Quem saiu, né, foi para escanteio e possivelmente tu vai ter uma nova liquidez, assim. Só que as liquidezes estão muito vinculadas aos frenesis. Então, por exemplo, a AI, cara, assim, você sacode uma árvore e cai 10 apps de AI. E o VC tá olhando para isso. No ano passado era o metaverso. E, meu Deus, metaverso, tava caindo dinheiro para todo lado. Então, no meu ver, é muito positivo. E acho que tem que agora ter um pouquinho mais de liquidez para também gerar negócio. Não pode ficar tão escasso assim. Eu tenho várias percepções com relação a isso, né? Se a gente for dar um passo bem para trás, eu começar a falar ano 2000, época, movimento bolha.com, tudo que era da internet, o pessoal queria colocar dinheiro porque era algo que ia dar retorno, né? Era totalmente novo. E aí tinha muito fundo que colocou dinheiro, muito dinheiro em negócio que não prosperou, porque era só porque era da internet, né? Com o passar do tempo, se a gente começar a olhar dados de CB Insights, pós-panorama de investimento, a gente começa a olhar ali empresas que batem um bi de valuation, a gente vê que tem um corte bem grande a partir de 2014, onde começa a ter muita startup chegando a esse patamar de um bi de valuation. E aí, claro, começa aquela percepção, opa, o mercado está começando a entender como investir em startup, porque tem isso, né? O jogo de investir em startup não é que nem investir no mercado imobiliário, ele é totalmente diferente. Começa a ter uma questão de que o investidor anjo, ele começa também a se posicionar, ele começa a entender o papel dele dentro do processo, em sequência, né? Investidor anjo, aceleradoras, fundos, vai crescendo, né?
Mas o que eu tenho percebido, tem essa questão que o Daniel trouxe também, eu acho que das bolhas, na verdade as ondas, né? Teve uma época que era fintech, tudo que era fintech, o pessoal queria colocar dinheiro, então tem um pouco desse momento, né, de aproveitar esses momentos. Mas o que eu acho que tem acontecido muito, de que o investimento ele está um pouco mais controlado, é porque muito dinheiro que foi investido não está dando retorno, tem muita startup que não está dando retorno, né? Se a gente for olhar até exemplo de Uber, que é uma empresa que tem ali a sua posição como um unicórnio, ela depende de investimento até hoje, apesar de gerar resultado. Então, assim, qual é o jogo, né? O investidor, ele quer botar X e quer tirar Y. Esse é o jogo que ele quer fazer. Ele quer fazer isso de uma forma, às vezes, rápida. Ele não quer ficar o tempo todo esperando para ter retorno, né? Então, eu sinto que há um controle maior com relação ao investimento, no sentido de que vamos segurar e investir naquilo que efetivamente gera resultado. Tem muita startup nascendo que diz que resolve o problema real e não resolve, porque não consegue fazer fit com o mercado. E aí, quando a gente olha dados de por que as startups quebram, não é porque ela não tem investimento, porque isso a gente vê na pele. Tem muito empreendedor, muito founder, que diz assim, eu preciso de investimento, senão não vai avançar. Calma lá, o melhor investimento é o do cliente. Não tem dinheiro melhor do que o cliente. Não é um investidor que vai salvar o teu negócio. Se o teu negócio está nesse nível, cara, pivota, muda, olha, recicla, porque não é o investimento que tem que salvar. Então, assim, os negócios estão quebrando porque não tem fit com o mercado, e não é a questão do investimento. Então, o investimento ele está segurando, porque muitas vezes ele colocou por ser, é cool ter uma startup, é legal dizer que investe em startup, mas o dinheiro está chegando a zero. Então, o próprio investimento de risco está tendo um pouco mais de cautela em fazer essas ações, né, para o dinheiro não chegar a zero e poder dar retorno até para os fundos e para quem faz parte, os cotistas desses fundos que estão ali. Então, tem um certo seguro com relação a isso. E isso torna, claro, né, uma questão de uma burocracia maior, tem uma educação também maior por parte de quem está investindo, tem um cuidado maior por parte das startups em buscar investimento. Na minha época, até, já está trazendo para o meu lado como empreendedor, quando eu fui buscar investimento, eu não queria o dinheiro pelo dinheiro, eu queria relacionamento. Eu queria poder estar num fundo de investimento aonde ia ter inúmeras pessoas ali que pudessem abrir portas para mim. Então, tem um pouco de entender como joga esse jogo, e eu acho que tem um outro ponto positivo que está começando a acontecer. As startups, elas não estão mais preocupadas em ser unicórnio. Tipo assim, cara, não precisa ser um unicórnio. Se você for um rinoceronte, já está muito bom. Você já tem espaço no mercado, você já está faturando e você depois pode crescer. Então, algumas coisas estão acontecendo numa velocidade cada vez maior, porque esse mundo globalizado faz com que a gente se conecte. A gente já nasce, startup hoje em dia já nasce internacional, tem um pouco disso, mas eu acho que o investimento de risco ele está um pouco mais conservador, na minha hipótese, pelo fato de entender de que muita coisa está nascendo que não está resolvendo problema nenhum. Então, eles estão segurando para investir naquilo que efetivamente vai gerar resultado. Às vezes o que a startup precisa é do smart money, né? De gente que já fez e vai te guiar ali. Então, o investimento às vezes não é tanto em dinheiro. E aí, acho legal essa possibilidade de negociar o equity. Porque daí você consegue abrir as portas ali com relacionamento, como o Marcel contou, pegar a experiência de quem tá fazendo, pedir ajuda, né? Que às vezes é isso que a startup precisa para decolar, muito mais do que dinheiro, que não sabe onde vai aportar, vai crescer time, vai aumentar custo. E aí, nesse sentido, vocês também comentaram sobre aceleradora, incubadora. Eu queria que vocês explicassem a diferença desses termos, das fases ali que as startups entram em cada uma, e a diferença para uma venture builder. O que a gente vê, né? Normalmente, incubadora, a gente vê muito isso em universidade. A universidade tem uma incubadora. Então, ela tem ali os programas de desenvolvimento de negócios, né? Vou falar aqui, por exemplo, a URGS, a Federal aqui do Rio Grande do Sul, ela tem uma incubadora. Então, ela promove ali as ações de empreendedorismo, semana de empreendedorismo, maratonas, assim por diante. São negócios que nascem, esses acadêmicos são incubados e ali eles ficam fazendo toda uma trilha de desenvolvimento do negócio, né? Ok, estou num nível de maturidade X, eu saio, né, da incubadora e eu posso ir me relacionar com uma aceleradora. E a aceleradora, normalmente, ela olha para negócios em 2 estágios. Ou ela investe num negócio pré-operacional, que são
empresas que têm validação, elas já têm um relacionamento com o mercado que mostram que existe uma grande oportunidade, e aí vale a pena investir, e aí até a questão do equity é maior, porque, ok, eu não estou vendendo, mas faz sentido a aceleradora estar, ou numa fase operacional. Então, eu já estou vendendo, já tenho cliente e tal, já tenho toda uma questão de retenção, e aí eu também vou receber até um aporte maior. Não tem, assim, como dizer assim, o que difere um momento entre uma coisa e outra. Eu sempre trago que é a questão do estágio de maturidade. Então, se eu estou numa fase muito embrionária, totalmente early stage, eu vou estar dentro de uma incubadora. Não necessariamente negócios nascem e vão para incubadoras. Eu não passei por isso, eu simplesmente criei o negócio junto com outros sócios e a gente saiu dali e foi direto para uma aceleradora. Mas tem esse movimento, né? A incubadora, ela desenvolve as fases iniciais, a aceleradora, ela tem a questão do investimento, mas ela tem uma trilha também de desenvolvimento, existe um processo de educação, e esse é outro ponto legal de trazer. Na aceleradora, ela tem um processo de educação, ela tem as oficinas de marketing, de design, de produto, ela tem de pitch, ela tem um processo de educação, né? E aí você vai aprendendo até eu chegar, aí termina, isso normalmente é feito um batch, então é feito uma turma de negócios que estão sendo acelerados, termina o programa de aceleração, você continua fazendo parte da aceleradora e nasce um outro, vem um novo batch, assim vai indo. A Venture Builder, aí é a grande oportunidade que tem, depois o Daniel até pode trazer como eles fazem, a Venture Builder, ela cria esse programa de aceleração de uma maneira mais customizada para o negócio. Porque como ela tem um olhar específico no negócio, ela entende efetivamente o que aquele negócio quer. E ele vai trabalhando isso. E muitas vezes o processo de mentoria ou de consultoria entre a empresa, né, e a Venture Builder passa até por um processo meio psicológico. Você vai para a reunião para resolver o problema e você está ali como se fosse um processo de terapia. E tem muita coisa aparece que está por trás do negócio que você precisa ajudar para destravar. Então, resolução de conflitos, negociação, habilidades que você precisa trazer para que o empreendedor consiga destravar alguma coisa. Então, é muito mais customizado estar dentro de uma Venture Builder, onde tem esse olhar totalmente cuidadoso da necessidade específica do negócio, do que dentro de uma aceleradora que você entra numa máquina, né, que tem ali as turmas, que tem os processos, e aí você vai ter que seguir a trilha, quando você vai estar aprendendo sobre o conteúdo que você é expert, e aí não estaria perdendo tempo. Então, tem vantagens e desvantagens desses modelos, né? Perfeito. Exatamente, cara. Eu vejo também assim, Marcelo, não sei se você concorda comigo, o processo, né, de uma startup passar por uma incubadora, por uma aceleradora, ele traz algumas chancelas, né, no momento de venture capital que, ao olhar, né, talvez de um investidor mais conservador, isso demonstre mais credibilidade para aquela empresa. Mas também vejo muita gente que fica gastando mais tempo em programas de aceitação, né, de batches, etc., em vez de estar vendendo. Então, vai muito do momento da tua empresa, né? Se tu tá no momento de ideação, a incubadora é o destino correto, né? Ali tu vai ter contato com outras empresas que estão em momentos semelhantes, tu pode também ter algumas parcerias ou até evoluir o produto. A aceleradora, ela trabalha com um programa mais fechado, e até o que a gente tenta fazer na nossa, não é só essa parte didática, mas é acelerar as vendas delas. Então, a gente tem um grupo de advisors com um network muito bom, né, onde a gente também tem um programa de comissionamento interno para a aceleradora e para os advisors para estimular a venda. Eu vejo que o founder ele é muito bom de produto e muito ruim de venda. E isso é meio que um dilema mundial, assim. Então, o cara fica lá muito tempo escovando o produto dele e não está na rua vendendo, né? E a gente olha para um detalhe que é o seguinte: o founder tem que ser vendedor, cara. É muito difícil tu ter um CEO que ele não é vendedor. Esse cara vai fazer uma empresa crescer, mas ela vai crescer num ritmo, né, que talvez não faça sentido para um venture capital. Se esse cara é de perfil de vendas, ele não precisa ser o cara mais técnico, mas ele tem que conseguir vender e convencer as pessoas de que o produto dele é bom. Até para conseguir o cheque é um processo de venda. Tu tem que ir lá e convencer as pessoas de que tu é bom e que vale a pena botar o dinheiro ali dentro. E o venture building, o interessante é porque tu bota a mão na massa. Então, por exemplo, quando eu tô, né, com uma startup no processo de venture building, eu estou atuando junto. No processo de aceleração, não. Então, eu posso até dar um conselho, vai vir alguém ali ajudar, tem o fluxo da aceleração, mas não tem a mão na massa direta. Então, é tudo a partir do momento que a empresa tá
Mas eu acho que o maior conselho é, cara, pega o teu produto e vende ele o mais rápido possível, assim. Você não faz promessa absurda pra tu não se queimar, né? E depois isso te prejudicar com a tua reputação, assim, de empresa. E principalmente como founder, né? Tu vê founder que pula de galho em galho, de startup em startup, de cheque em cheque, e o cara nunca realizou nada, né, de efetivo. Então, eu costumo dizer que o mercado de inovação nacional parece gigante, mas não é, cara. No final do dia são as mesmas pessoas, né? Então, assim, tem os atores aqui em Floripa. Floripa mesmo é um ovo. Então, todo mundo se conhece, né? Acho que se tu ficar 6 meses ativado no ecossistema, tu rodou o ecossistema inteiro de Florianópolis. E em 2 anos, tu se conectando em evento, etc., tu já tem São Paulo, tu já tem os outros grandes polos, e tu tem que cuidar com a reputação. E fazer produto que dá dinheiro. Acho que esse aí é o maior aprendizado desse fluxo de correção que teve. E espero que a liquidez aumente para acelerar agora essa galera boa. E também espero que a gente consiga, né, ter mais contato, né, com outros países. Assim, eu vejo que o brasileiro, né, o Marcel comentou muito bem, a gente, na verdade, poderia todos nós nascermos internacionais, assim, né, e a gente tem essa possibilidade pela tecnologia. Mas você não vai ver em Israel alguém criando uma startup para atender Israel, porque ele não tem market share suficiente para ele sustentar lá. Aqui no Brasil, o cara, se ele fica tranquilo, ele faz lá o TAM dele, fala, não, beleza, se eu pegar aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já tem, cara, por quê? Já pensa a tua empresa global. Acho que isso faz parte um pouco do sentido de vira-lata, assim, que o brasileiro tem, de achar que não consegue fazer um negócio gigantesco. Cara, a gente se coloca nesse lugar, né? A gente se restringe e fala, não, a gente não é capaz, mas na verdade a gente é, né? A gente tem clientes na parte de serviços da Abstrato, né, que são clientes da Europa, clientes da Austrália, né? Lógico que esses países olham para o Brasil, porque, cara, né, tu vai vender às vezes um projeto aqui de 30 mil, 40 mil, que é um projeto interessante, para os caras lá é um trocado, né? Então, eles buscam essa mão de obra mais barata, mas ao mesmo tempo, a nossa mão de obra criativa e empreendedora, na minha humilde opinião, é mais qualificada do que lá fora. No seguinte sentido, se eu tenho um estado com um bem-estar social elevado, eu não tenho o estímulo empreendedor como eu tenho aqui no Brasil. O Brasil é um mar de oportunidade, meu amigo. Você anda na rua, tu tem 10 problemas para resolver. Agora anda lá em Londres para ver se é tão fácil resolver e criar. Não é, né? O mercado já está com um bem-estar social bem maior. Então, o brasileiro tirando esse aspecto de vira-lata, ele entendendo que ele pode vender para o mundo inteiro. E que nós temos, sim, um capital humano, né, que é diferenciado, cara. Cara, o Brasil tem muito a despontar, né? E com todos os problemas econômicos, políticos e ideologias à parte, cara, o Brasil tá indo, né? A gente, na verdade, o empreendedor aqui, né, Marcelo? Não sei se tu concorda comigo. A gente, estímulo a gente não tem, incentivo a gente não tem, é só soco na cara e problema atrás de problema. E tributo, meu Deus, cara, você nunca chegou um negócio e falou assim, ó, porra aí, ó, tu que tá empreendendo, coisa boa, vem aqui, Não, é só o contrário. Tem mais isso aqui de problema, tem mais essa taxa, tem mais esse imposto, tem mais... Pô, bateu isso aqui, vai aumentar... Pô, é complexo. Quem é empreendedor no Brasil, o cara é realmente um herói, assim, por aguentar e se manter na jornada. Esse ponto, assim, muita gente às vezes vem conversar comigo e diz assim... O que você acha? Eu vou empreender ou vou trabalhar para alguém com carteira assinada, né? E realmente, empreender no Brasil é algo mega difícil. Mega difícil, mega difícil por N fatores, né? Pela falta de incentivo que se tem, né? Pela questão fiscal e tudo mais. É prazeroso no sentido de você ter a sua liberdade, criar a sua realidade, né? Eu digo que o grande barato de trabalhar com empreendedor é desenvolver sonhos, né? Eu brinco que todo empreendedor ele é um sonhador e ele tem uma vontade de criar um negócio que vai transformar a vida das pessoas, o mundo e tal. Então ele tem um sonho grande e é muito legal ajudar a desenvolver esse sonho. Só que quando ele traz esse dilema de que ou eu vou ser empreendedor, ou eu vou trabalhar na iniciativa privada, ou vou ser concursado, enfim, a gente entra muito no aspecto, e é uma questão de que o Daniel já trouxe, o quanto a equipe é importante, é trabalhar essas competências, né? O quanto a equipe ela tem esse olhar, o quanto ela está dedicada, seja full-time, part-time, para fazer esse sonho grande acontecer. E eu acho que esse grande recado que o Daniel trouxe do vendedor, eu acho que é fundamental. Eu falei isso ontem, numa reunião aqui com as incubadas, né, as residentes, como a gente chama na Venture Builder, que é todo mundo tem que saber vender. Todo mundo. Não é somente aquele que faz o pitch.
todos os founders têm que saber vender. Qualquer oportunidade de conversa é uma oportunidade de venda. E a gente começa a trabalhar essas questões de oratória, postura, persuasão, o funil comercial como um todo, o processo em si, para aproveitar de que você está dialogando com alguém, você tem a oportunidade de vender. E startup precisa disso, porque quem paga a conta é o cliente, de novo, não é o investidor. O investidor coloca grana para o negócio crescer, e não para o negócio pagar a conta do founder e assim por diante. Eu sei que existem acordos diferentes, eu sei que tem investimento que topa, né, colocar dinheiro também nos investidores e fazer alguma saída de prolabore, mas não é esse o ideal. O ideal é colocar o dinheiro para crescimento. Então, assim, é difícil empreender no Brasil. Eu também acho que o Brasil, ele é mega... Brasil, na verdade, não. O brasileiro é mega criativo em resolver problemas, até porque ele precisa, né? Já tem uma mudança muito grande do empreendedorismo de necessidade para um empreendedorismo de oportunidade. A gente, quando desenvolve os programas de empreendedorismo periférico, aonde você entra dentro da realidade da periferia e você vê como funciona, tem um capital intelectual enorme. Eles desenvolvem oportunidades para eles mesmos consumirem. É lindo de ver como o brasileiro, ele tem esse olhar e ele consegue criar. O que falta, claro, são esses incentivos, essas alternativas, e a gente, por meio dessas ações de venture builder e programas, e aí, claro, não só programas internos, mas agentes que fomentam o programa, o próprio CEPEC tem uma série de iniciativas. É muito legal ver isso acontecendo e ver essas realidades sendo transformadas e o empreendedorismo como meio para isso, né? Perfeito. E agora vocês comentaram de incentivo. Acho que um dos maiores problemas também, pelo menos que a gente atende lá nas startups no escritório, é de incentivar os colaboradores, porque tem muita fuga de cérebro, né? As oportunidades lá fora são muito mais atrativas, o salário é muito mais atrativo quando a gente compara numa startup em estágio inicial. Vocês também sentem essa dificuldade na empresa de vocês, na Semente, na Abstrato? Como é que vocês incentivam as pessoas a empreender, a continuar na empresa? Queria entender um pouquinho como funciona o formato lá. Bacana. Dentro da Semente, a gente tem uma área de novos negócios. A gente tem dentro do processo, aí é uma questão de cultura, né? Sim. Qual é a cultura que o seu negócio tem, né? Uhum. A gente tem uma cultura de que o colaborador, né, o sementer, como a gente chama, ele pode criar coisas novas. Ele pode criar o que ele quiser e ele apresenta essa iniciativa para um quadro societário e a gente entende o quanto aquilo é relevante, né? E aí a gente coloca isso dentro de uma estrutura de novos negócios. Dentro dessa estrutura de novos negócios, vai se acelerando. Ele não faz parte de uma venture builder, porque Sim. ele já está dentro da estrutura, mas ele vai desenvolvendo as ações e a gente vai vendo o quanto aquilo faz sentido. Dependendo desses tamanhos, dependendo do que acontece, esse novo negócio desenvolvido por esse semente pode sim se tornar uma spin-off, pode ter um processo de entrar dentro do quadro societário da semente mesmo. Então, assim, a gente incentiva de que ele possa criar. E esse mesmo movimento que a gente incentiva são os programas de empreendedorismo que a gente faz com o universo corporativo. A gente entra dentro das corporações, entende os desafios das corporações, pega os colaboradores e vamos botar essa galera para criar coisa nova. E aí, sim, tem todo o processo de motivação, de estar ali, de empoderamento, de que, fui eu que ajudei a criar, eu sou também uma das cabeças pensantes dentro desse processo, né? Então, a gente faz isso tanto dentro das corporações como dentro de casa. Mas é uma área de novos negócios que a gente chama. Tem todo um core, tem todo um núcleo, né, olhando para isso. Bom, a gente trabalha alguns pilares. Acho que o primeiro pilar que a gente trabalha para retenção de talentos é cultura, né? Foi algo que a gente investiu bastante tempo, né, desde o início, é criar um manual interno, assim, de cultura, onde, cara, na Abstrato a gente trabalha com bastante autonomia, né, descentralizado, né, essa nova geração no mercado de trabalho, muito mais do que ela resolver um ticket que está ali num Trello, Asana, Monday, seja qual o sistema, né, se ela puder deixar, né, a marca dela, né, eu vejo que isso é um momento de engajamento interessante para a retenção. Então, uma cultura forte, alinhada à autonomia, à descentralização de tarefas, tu não ser, né, não ter líderes centralizadores que estão olhando em tudo. Lógico que padrão de qualidade é avaliado, mas se deixar a pessoa deixar a marca dela, é super importante, mas isso não paga boleto, né? Então tu precisa ter outros estímulos como variáveis, né, bônus, e tu vai criando também um aparato financeiro que vai estimular, né, essa retenção. E no terceiro pilar, né, é possível se tornar sócio da Abstrato. Então, né, quem começou comigo
Hoje tenho 2 sócios que começaram, né, que estavam lá no início como os primeiros colaboradores e hoje viraram sócios. E no movimento que a gente criou, né, de estabelecer grupo econômico, né, e eles estavam na empresa, né, que presta os serviços, e por eles serem cruciais, né, para a gente levou eles para cima. Eles estão com a gente na holding, não deixei eles embaixo. Só que na medida que eu também criei esse grupo econômico, me dá mais equity para que eu possa distribuir. Então a gente tem programa de formação de liderança, a gente tem partnership para que as pessoas possam adquirir stock option. Então é uma complexidade, assim, cara, reter talento é complexo. Você tá lá com um desenvolvedor que tá ganhando 15 mil, né, reais, que é um salário que, porra, tá, você entra de promotor de justiça, é o que tu começa a ganhar, né, um dev, né, nos Estados Unidos, para os caras pagar $4.000 para eles é um espirro. E desenvolvedor, né, é um núcleo de colaboradores, assim, cara, que eles não têm muito apego à cultura. Eles pulam de galho em galho, etc. E, enfim, tem que saber como trabalhar. Acho que essa visão, né, pessoal, assim, que você tem que ter de entender cada perfil, entender o que estimula cada um para reter, é muito um trabalho de RH. Se você tem cultura, você tem estímulos financeiros, tu deixa as pessoas com autonomia e tu tem a possibilidade dela se tornar dona, todo mundo quer ter parte, né, de algo legal que está crescendo, né? Combinando isso, né, é fantástico, assim. Até vou pegar essa tua dica aí, Marcel, que eu gostei de ter talvez uma abertura anual, assim, para avaliar ideias internas. Isso nada mais é do que um formato de inovação interna que pode ser, né, super legal e às vezes criar uma fonte de receita que não estava no, no pipeline. É muito interessante trazer esses incentivos para os colaboradores, mas também para as lideranças, né? Acho que é uma pergunta pertinente, porque muita gente que tem uma ideia, mas não sabe como colocar em prática, primeiro não sabe se faz sozinho ou se faz com alguém. Então é muito interessante saber com quem você vai lidar, porque a sociedade é um casamento. Você tem que estar com as pessoas certas. Também, se vocês puderem trazer um pouco sobre como foi essa escolha do sócio, ou como foi esse encontro. Acho que para começar aí, cara, se eu puder, Marcel, por gentileza. Fala, Daniel, vai, claro. Para mim é muito simples. Para alguém ser teu sócio, ele tem que ser indispensável, primeiro de tudo. Então, se tu tá numa empresa, né, e tu almeja, né, se tornar sócio, amigo, aquele papinho, né, que tu vem, não, aqui na nossa empresa todo mundo tem que ter senso de dono. Cara, desde que tu tenha os estímulos para que eles se tornem donos, né? Então, dentro da empresa, a gente avalia o seguinte: a pessoa é indispensável, eu consigo encontrar, né, alguém no mercado que realiza isso e que seja 30%, 40% mais caro, mas existe pessoas, ou o cara tá ali realmente, né, rompendo os limites do tradicional. Ligado com a cultura. Incorporando, além de ligado à cultura, ele é um disseminador, porque quando você vai criando, né, um time maior, é muito simples quando tu tem 12 pessoas, porque os founders ainda estão passando essa cultura para baixo. Quando eu tenho 20, tu já tem que ter a liderança tática que vai passar isso para operacional. Quando tem 30, cara, tu já tá no quarto, quinto nível, às vezes 40, tu tem 4 níveis de pessoas na empresa. Dificilmente o founder vai interagir com todo mundo, então tu precisa dessas lideranças para que eles escoem isso para baixo. Então, o primeiro passo para tu estar numa startup, numa empresa que tem esse programa de partnership e tu quer ser sócio, meu amigo, seja indispensável, trabalhe como nunca, porque os founders estão trabalhando como nunca. A visão de que é fácil ser fundador, meu amigo. 24/7, né? Não é fácil, não tem férias e o cara no máximo para ali do dia 25 ao dia 1, que o mercado inteiro para. Então acho que essa é a principal diferença. Você tem que ser indispensável, porque se o cara sair, o prejuízo que vai gerar para a empresa é muito grande, cara. E tu conseguir, talvez tu até consiga formar outra liderança. Só que aquele período de 6, 12 até 18 meses que pode acontecer, quanto de dinheiro que tu perdeu ou deixou de ganhar por ter perdido uma pessoa crucial pro teu time. Então, acho que essa é a minha contribuição a como escolher sócios, cara. E lógico, o alinhamento cultural de valores, né? A pessoa não pode ter um valor muito averso ao teu, porque vai ser difícil de conviver. 2 grandes recursos, né? Relacionamento e liderança, assim, pessoas na sociedade. Eu ia comentar sobre isso, né? O Daniel falou do indispensável. Além do indispensável, tem a questão de conexão, né? O quanto você, por meio de relacionamento, gera valor. É aquela coisa, você perde essa pessoa, você perde uma fatia grande de mercado, oportunidade. Mas claro que não é só isso, né? No sentido de que a cultura, Daniel também trouxe, é mega importante. Então tem que ser uma soma de série de fatores. Ninguém entra de uma hora para outra na sociedade. Tem um movimento de namoro, tem de compreender se os sonhos são compartilhados, se querem as mesmas coisas, né? E a gente também deixa claro, assim,
Como é um relacionamento que é um casamento, ele também pode chegar ao fim onde um dos sócios queira sair, não tem problema. A gente gosta de entender quais são os desejos de vida das pessoas. O que que o Marcel quer? Eu estou com 40, vou fazer 41 anos. O que que eu quero a partir dos meus 45? O que eu quero a partir dos meus 50? Eu quero estar fazendo a mesma coisa? Eu quero estar fazendo outra coisa? Então, esses processos totalmente de diálogo e transparência, conversas difíceis, que na verdade só são difíceis antes de você começar a conversar, porque depois você vê que não é tão difícil assim, a gente sempre coloca isso em xeque, a gente faz muita conversa de feedback 360 graus, a gente tem mentoria entre a gente mesmo, né? Para entender se existe esse fit, esse sonho compartilhado no momento presente, né? E que pode sim caminhar ao longo do futuro. Mas se a pessoa ela tem uma qualidade muito grande, mas ela contamina vestiário, ela não entra. Porque aí ela vai prejudicar. Porque às vezes ela bagunça vestiário, ela polemiza demais, ela acaba fazendo um efeito contrário. Então a gente tem um pouco desse cuidado de que os desejos, os sonhos têm que estar alinhados para que não seja alguém que vai entrar e que vai jogar contra, por mais que seja um talento. Aí a gente prefere que o talento vá para uma empresa que tenha uma cultura de acordo com o que a pessoa imagina, para evitar qualquer problema de desgaste futuro que pode acontecer, né? Mas é muito disso, assim, é muito de como a gente constrói essa vivência, né? De como a gente tem esse olho no olho, esse respeito, né? A gente fala muito, o Daniel trouxe autonomia, aqui a gente entende autonomia como um processo, um balanço entre responsabilidade e liberdade, até onde eu consigo ir, até onde vai a minha liberdade, mas aonde ela esbarra nas responsabilidades, né? Se a gente não tem isso mapeado, organizado, normalmente as pessoas ficam numa bolha, elas não saem porque elas não têm a segurança de poder se mover. A gente está hoje com cerca de quase 50 pessoas e tem sim esses desafios de cultura, porque a visão do CEO ela vai se perdendo ao longo do processo. Então, para manter tudo isso, para que alguém possa se tornar sócio que tem essa cultura, a gente tem uma série de ações, a gente tem toda sexta-feira, no horário das 11 ao meio-dia, uma reunião geral com todas as pessoas da Semente. Cada sexta-feira é uma pauta diferente. Casualmente, nessa semana está sendo de segurança psicológica. E aí o CEO está lá, o diretor de operações está lá, o diretor do core está lá. Todos os sócios estão lá falando. A gente faz... a gente tem uma agenda mensal que pergunte aos sócios. Então, a gente vai para um local onde todo mundo pode ir perguntar o que quiser para a gente, kimono aberto. A gente fala sobre tudo que a gente faz, sobre tudo que a gente quer. Aí tem coisa até que surge assim, que diz, nossa, eu não sabia que o Marcelo gostava de tal coisa, eu tinha uma ideia assim, assado. É uma forma de ser totalmente transparente para que, caso alguém queira fazer parte desse processo, queira caminhar conosco, entenda que a cultura é essa e que a gente funciona dessa forma e que é a maneira pelo qual a gente tem como conduzir, né? De alguma forma, a gente tem que estabelecer esses padrões para poder ter um mínimo de organização, senão virar baderna, né? Muito legal essa estratégia aí, fica de dica para o pessoal implementar nas suas empresas. E também, vocês comentaram sobre esse alinhamento entre lideranças, C-level, sócios. Eu vou pedir para a Nick explicar um pouquinho sobre o Acordo de Sócios, que é um documento muito importante que estabelece justamente esse alinhamento desde o início da operação até para os próximos 5 anos. Então, é um documento muito mais complexo do que o contrato social, por exemplo, que é um ato constitutivo, e ele vai estabelecer algumas regrinhas que a Nick vai falar, justamente para os sócios não entrarem em alguma divergência futuramente e estarem sempre na mesma página. Show, Duda. Então, o acordo de sócios, até o projeto que a gente tem lá na C2R, a gente utiliza uma ferramenta que é o Board Canva. Então, a gente passa por diversas áreas para fazer esse alinhamento de feedback 360. Os sócios falam da expectativa dele no futuro. Então daqui a 5 anos eu penso, por exemplo, em ter filhos. Então isso já é um alinhamento que deve ser feito antes, porque daí a gente já vai se programar ali, né, para uma ausência, para os próximos projetos que forem ser assumidos. E a gente vê uma dinâmica bem legal dos sócios, que eles saem mais aliviados, sabe? Tinha muita coisa que estava querendo ser dita, mas não estava sendo encontrado no momento. E é muito importante ter essas conversas difíceis. Então, a gente tem recebido bastante feedback positivo desse formato de reunião. A gente faz esse alinhamento constante
não fica renovando o acordo sempre, né? Mas a gente traz os sócios pra mesa pra tomar um café, pra ter essas conversas difíceis. E aí eu queria puxar também a parte do programa de Stock Option, de Partnership, que vocês comentaram. Porque são incentivos dados aos colaboradores, mas muito como o Dani falou, às vezes ele não quer. E aí tem outras ações que são feitas para engajar o time, porque tenho amigos, por exemplo, que eles preferem se CLT, trabalhar ali às 8 horas. Quais outras ações vocês fazem para estimular a equipe? Como comentei, né, a parte de bônus, a parte de estímulos financeiros ou de capacitação também. A gente abre a possibilidade, né, da pessoa fazer um curso específico que a gente, né, vai bancar, etc. Auxilia, tem mentorias, tem conexões, né, que eu posso trazer pessoas do mercado para ajustar. Isso que tu comentou, Nick, é interessante. Nem todo mundo quer estar empreendendo ou estar lá no campo de batalha tal qual os outros, e tá tudo bem, né? Exato. Diferentes perfis, né? Senão tu não tem empresa, tu só tem sócio, né? E tu precisa da galera que não quer ser sócio, como tu precisa da galera que quer se destacar e tá no nível a mais. Só que o nível a mais, na verdade, não te garante mais segurança e estabilidade, pelo contrário, ela vai te dedicar mais necessidade de trabalho, de responsabilidade, de desgaste. Tu tem que ter um emocional forte pra caramba, porque tu passa a ter acesso a essas informações que a galera, né, que tá num outro estágio não tem, e até é blindado de forma... como que eu posso dizer? A gente apresenta tudo na empresa, resultado financeiro, a galera sabe de tudo. Mas certas informações estratégicas tu não pode trazer porque vai produzir ansiedade numa pessoa que não tem, né, talvez o emocional tão forte para lidar com aquele momento crítico. Sim. E cabe às lideranças, né, terem, né, a fortaleza, né, de segurar certas coisas, não transmitir para o time para que aquilo não atrapalhe uma entrega específica, mas vejo que a transparência também é uma forma, né, de tu reter as pessoas. Porque, por exemplo, quantas grandes empresas, tu não sabe aquilo que você está entregando impacta no resultado geral. Tu não sabe quanto fatura, tu não sabe quantos clientes tem, tu não sabe nada. E isso é muito uma gestão cartesiana mais antiga, né? Eu vejo que essa transparência de tu apresentar os resultados, as metas, no final do dia faz todo mundo remar junto para alcançar. Sim. É lógico que detalhes, né, devem ser privados, porque... senão vira um negócio que quase uma anarquia ali dentro. E isso pode ser usado contra você num momento, né, de fraqueza. Então, transparência, autonomia, estímulos financeiros, né, e um ambiente livre, assim, de trabalho, tem que ser agradável trabalhar. Não é para ter um líder de torcida do teu lado te motivando e, vamos lá, tocando música. Não, cara, porra, trabalho é coisa, a gente tava comentando antes, né, Duda? O trabalho, todo mundo fica buscando assim, tá, mas qual a minha motivação para trabalhar? Qual o meu propósito? Meu caro, você é um adulto e você tá no momento de trabalhar, você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer tarefas que você não gosta. Até parece, se eu pegasse na minha semana, assim, as atividades que eu gosto, cara, eu não sei, possivelmente eu não tenho. A maior parte é resolver problema, e isso faz parte do empreendedorismo. Você tá ali para resolver problema, queridão. Se não, né, faz outra coisa. Entra numa grande empresa, faz carreira, tu vai resolver problema, mas é um outro protocolo, é diferente. Perfeito, né? Eu ia somar com o Daniel, assim, trabalho é trabalho, aquele papo de que, faça o que você gosta, você não vai trabalhar nunca. Não existe isso. Trabalho é trabalho, né? Eu concordo, assim, a gente tem essas ações que o Daniel comentou, né, com relação à retenção e motivação. O que a gente faz também muito, uma questão, a gente tem programa de PDI, né, programa de desenvolvimento interno. Então, todo mundo faz PDI, todo mundo escolhe um mentor, esse mentor pode ser um mentor interno também. Se a pessoa quer um mentor externo, a gente tenta ver o quanto a gente consegue viabilizar esse mentor externo. E uma coisa que a gente faz é essa questão desse olhar humano, assim, saber, tipo, no sentido de que as pessoas têm vontades próprias. A gente pega um jovem que o primeiro trabalho dele é dentro da semente, ele é super talentoso, mas ele quer ter novas experiências, e a gente aceita nesse sentido a ponto de conseguir, por meio desses PDI, combinar com ele de que quando é que ele quer fazer o movimento dele. Então ele entrega, tem todo um legado, ele entrega inteligência, ele faz o movimento de saída, mas o movimento de saída ele não é abrupto, né? Ele não deixa a equipe desamparada, não. Ele faz o desmame, ele vai repassando as demandas, e o próprio RH pode até ajudar ele no novo posicionamento, porque é o querer bem por quem tá, com quem contribuiu, sabe? E o fato de validar
até a questão da pessoa ter tido a coragem de trazer o seu próprio desejo pessoal, de poder, quem sabe, estar em uma outra jornada, numa outra empresa. Todas as ações, a gente celebra, o Daniel falou da questão das informações, né? Eu concordo que nem todas as informações devem ser transparentes, até por uma questão de segurança, de dados e tudo mais, que a gente tem lei para isso, então não dá para ser tudo, mas a gente compartilha, né? Tudo que se conseguiu de resultado, a gente celebra todos os novos contratos fechados, as renovações em reunião geral, todo mundo que vai sair se despede das pessoas em reunião geral, todas as pessoas que entram têm esse movimento de celebração em reunião geral. Então, a gente usa e abusa dos rituais. Isso é uma coisa que eu tenho sentido que as organizações têm perdido, principalmente pós-pandemia, onde todo mundo se tornou online, híbrido e tudo mais, o poder dos rituais. Utiliza os rituais engajam pessoas, a gente trabalha muito a cultura em cima de ritual e faz com que essa motivação, principalmente, eu não quero ser sócio, eu quero continuar sendo um colaborador, mas eu tenho esses rituais, eu tenho esses incentivos, eu vou me desenvolver e eu tenho a segurança de que, se lá na frente eu quiser sair, a empresa ela vai entender, isso me traz uma segurança muito grande e uma sensação de inclusão e bem-estar. Então, a gente trabalha essas coisas, de novo, né, pautas de inclusão. Então, vamos falar sobre LGBT, a gente fala, vamos falar sobre racismo, a gente fala. Então, a gente traz todas as pautas importantes, a gente traz para dentro da empresa, porque a gente sabe que tem pessoas ali que se identificam com as causas e que elas querem se sentir incluídas, e isso engaja. Exato. Isso traz a questão de proteção e inclusão, né, segurança jurídica, e às vezes até eu estou lá porque eu tenho que aprender, porque eu, como homem branco, preciso estar lá e aprender, então eu estou lá ouvindo, aprendendo, para poder fazer o mesmo movimento, né, e não repetir erros. Então, assim, tudo isso é importante, tem que ser, eu digo que é o óbvio que tem que ser dito sempre, não é porque é óbvio que as pessoas entendem, não, óbvio tem que ser dito sempre, a gente faz esse processo. E uma coisa assim, só pegando a questão do acordo de sócios, uma recomendação que a gente faz na VB é que o acordo de sócios seja revisto pelo menos uma vez por ano. E esse acordo de sócios revisto uma vez por ano, ele é facilitado pelos membros da VB. Então, assim, tem uma equipe ali, a gente olha todos os pontos, a gente faz um checklist mesmo. Sim. Isso aqui tá certo, continua assim, vocês não querem mudar, tal, aqui todo mundo assina isso. Então, tá todo mundo sempre ciente de quais são os termos que foram renovados no acordo de sócios, no memorando de entendimento, no documento, com o nome que seja. A gente faz isso todo ano e a gente recomenda que seja feito todo ano. São as regras do jogo, né? E aí Perfeito. todo mundo que tá jogando tem que estar alinhado. Vou puxar essa sardinha aqui pro nosso time, porque, de fato, sim, um jurídico que saiba fazer um bom acordo de sócios é extremamente importante, porque, como a Nick falou, vai estabelecer questões muito subjetivas, rasas, mas também questões muito profundas. Até, por exemplo, você comentou, a gente faz reunião toda semana, todo ano também sobre outras questões. A gente vai colocar essas questões no acordo de sócios. Então, todo ano tem que ter uma validade, claro. A gente pode colocar que é por prazo indeterminado, mas vocês sempre têm que manter o documento atualizado. Até porque, juridicamente, aí entrando mais numa questão advogada mesmo, perante a justiça, ou enfim, perante a lei mesmo, o acordo de sócio sempre prevalece sobre o contrato social. E a gente sempre coloca uma disposição no contrato social, dizendo que qualquer acordo de sócio, o mais atualizado de todos, sempre vai prevalecer sobre qualquer outro. Então, daí a importância de sempre manter esse documento atualizado. Perfeito. E aí, voltando ali sobre a questão societária, se me permitem acrescentar outro ponto, além da pessoa não querer, pode ser que os sócios da empresa também não queiram. Então, a pessoa vai lá, bate a meta do partnership, né? Então, que são programas de incentivo de colaboradores atrelados a metas. Então, por exemplo, vesting. A pessoa vai investir o direito de adquirir participação na empresa. Aí ela cumpre as metas de tempo, de entregas, entra no quadro societário e daqui a pouco tem uma queda. E já tem que estar alinhado como vai ser a saída, porque é muito isso de alinhamento também, né? A pessoa que entrou naquela época, daqui a uns 5 anos pode não ser a mesma. Então, ter esses mecanismos para tu conseguir tirar ou fazer uma saída mais tranquila, sem gerar uma briga, também é bastante importante. Disposições de diluição, exclusão de sócios, sempre muito bem delimitado, para todo mundo sempre entender como que vai ser feito. Eu falo até a questão, sim, de sucessão, questão de falecimento.
ter férias, qualquer coisa é importante estar nesse acordo de sócios, né? Qualquer detalhezinho. Ninguém quer falar o hoje, o óbvio, que todo mundo vai morrer um dia, então pode acontecer Essa a é a qualquer única momento. certeza que nós temos na vida. Exatamente, que a gente nasce, que a gente morre. Então é muito importante já ter esse alinhamento, acontecer algum acidente, alguma coisa, como que vai ser essa sucessão depois. E até sobre a questão dos colaboradores, a gente já coloca uma disposição de que uma certa participação societária vai ser destinada aos colaboradores, que o código de conduta sempre tem que estar alinhado também. Enfim, é um documento de livre disposição das partes, porque justamente não é registrado num órgão público como contrato social, e aí dá uma liberdade entre as partes para elas disporem sobre o que preferirem, claro, dentro da licitude da lei. Perfeito. E aí, caminhando pro final aqui da nossa conversa, que tá muito boa, tô adorando. Eu queria que vocês dessem conselhos para quem tá no mercado de Venture Builder, tanto como Venture Builder ou como startup passando por esse processo. Bom, vou começar. Claro. Eu acho assim, quem quer se relacionar com uma Venture Builder ou quem quer criar uma Venture Builder, a primeira coisa é construir uma tese. Com quem você quer se relacionar, qual é o mercado que você quer se envolver, o quanto você conhece desse mercado, acho que isso é um ponto importante. Não adianta eu querer criar uma Venture Builder num mercado que eu não tenho a menor noção de qual seja, né? Então, assim, construa essa tese, estabeleça as regras do jogo para ter essa estrutura de Venture Builder. Ponto importante, né? Quais são os benefícios que você vai trazer pela Venture Builder? Você vai ter ali uma equipe por trás, você vai fazer conexão com rede, você vai ter benefícios com créditos com parceiros. Organiza. Criar uma Venture Builder é como se você estivesse criando um modelo de negócio, uma startup nova, que vai ter cliente, que vai ter concorrente, que vai ter estrutura. Então, crie, faça o Canva, né, da sua Venture Builder e estabeleça essas regras do jogo, mas, por favor, seja no mercado que você conheça ou tenha pessoas que conheçam o mercado. Caso contrário, você vai estar tentando resolver o problema de alguém de um mercado que nem você tem conhecimento. Perfeito. Show. Eu havia já puxado essa pauta, né? Eu vejo que é muito complexo tu criar uma Venture Builder que a única atividade dela seja essa, né? A não ser que tu esteja muito capitalizado e disposto a ficar um longo período sem evento de liquidez. Porém, né, vejo que se tu tem uma empresa consolidada, que ela está com um market share talvez atingido, né, na sua grande maioria, né, tu pode criar um setor de Venture Building para você acoplar, né, soluções dentro do teu ecossistema empresarial que vão reduzir custos, aumentar performance e principalmente alavancar valuation. Então, para entrar em operações de Venture Building, nas quais, como a gente faz, a gente tem muita certeza de que aquela operação não vai prejudicar também o meu ano, né? Porque daí senão eu vou ajudar um founder e prejudicar o meu modelo de negócio. Então tem que ter muita prudência, cautela, né? Bons acordos jurídicos ali que protejam o founder, né? Também proteja, né, o lado de vocês, deixem tudo registrado, né? Tenham uma boa fase de análise, se faz sentido, se aquela concepção de negócio vai ter tração, tem validações mínimas, se os founders principalmente são pessoas engajadas. É muito difícil tu trabalhar com um founder que é side job, que ele tem outra coisa fazendo. A gente normalmente pega um cara que é full time, porque senão eu vou investir, botar todo o recurso e o cara vai estar trabalhando 3, 4 horas por dia. O período de maturação disso vai demorar pra caramba, tu pode fazer o que tu quiser, mas tu não tem engajamento, né? Mas é um modelo sim a ser mais democratizado. Eu vejo que entre todos esses modelos de operação com startup, ele é algo mais não é tão disseminado, não é tão falado, mas ele produz resultados expressivos. Eles sempre ajudaram a Abstrato a aumentar a valuation, a ter novas oportunidades e a ampliar a rede de contato. Então, até vou fazer depois, propor uma agenda aí pro Marcel para a gente ver como a gente pode juntar as forças, que eu acho que foi muito positivo. E agradecer também a C2R aí, grandes amigos, acho que foi um podcast rico, né? E certamente tem bastante valor aí no que a gente falou hoje. Com certeza. Obrigada pela presença, Duda, Dani, Marcel. Queria que vocês deixassem pro pessoal o contato de vocês, como encontrar a Semente, Abstrato. Show. Hoje no Instagram a gente é abstrato.ventures, né? E assim vai estar no LinkedIn também. E eu não sou uma pessoa de rede social, então não faz muito sentido buscarem a minha. Mas a da empresa, sim. Boa. Marcel. Boa. Bom, pesquisar sementenegócios.com.br, você acessa o site, no Instagram Semente Negócios, no LinkedIn Semente Negócios.
Também não sou muito de rede social, mas eu tenho lá as minhas posições, volta e meia eu coloco uma coisa que outra, então quem quiser se conectar comigo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é Marcel Boff, B-O-F-F. E é isso, e agradecer, pessoal, vocês pelo convite, foi muito legal o bate-papo, já estou com vontade de ser convidado em outro momento, Ai, que quiçá legal. presencial, Com para certeza. falar sobre outros temas, e obrigado mesmo, Daniel, é um prazer, conta comigo, muito legal dividir com você a conversa de hoje. Obrigado pelo Tamo convite. junto, pessoal. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês também. Minha primeira participação aqui no podcast, gostei muito de conversar sobre esse tema também, que é um tema societário, é um tema que a gente gosta muito de trabalhar. E se vocês tiverem alguma dúvida, C2R sempre está à disposição. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.